mas também foi bom, como foi dito, e nós damos o bem-vindo à Lídia, não é? Ela é uma das pessoas que, obviamente, também está sempre envolvida. Esteve aqui também na quinta-feira, no culto de oração, não é? E nós damos graças a Deus por isso. Mas vamos continuar a lembrar aquelas pessoas que estão a passar ainda por dificuldades. A irmã Marques, que começou a quimioterapia, e para aqueles irmãos ou irmãs que já passaram por isso, sabem que não é fácil. E se não puderem, não é, contatar e encorajar, não é falar coisas negativas e dizer alguém na minha família também fez isso e depois morreu, ou, não é? Temos que encorajar uns aos outros e falar coisas que vão levantar-se, encorajar-se. E depois, não sei se, não é? Outras pessoas também, não é? A irmã Guimarães, infelizmente, por causa do fluxo de sangue no cérebro, tem feito mais que uma operação e, não é? Para a última que fez, tinha um pouco de sangue e os médicos fizeram outra vez, e depois ela, não é? Parece que agora esta semana que passou, não é? Abriu os olhos e estava mais consciente, mas obviamente é um processo, não é? A pessoa, quando é mais nova, os irmãos pensam, não é? O cérebro inchar e depois mirrar, não é? Não é fácil. Quando a pessoa é mais nova, não é? Tudo consegue consertar-se, mas com a idade para inchar e depois desinchar não é muito fácil. Então vamos continuar a orar e a falar a bênção de Deus, não é? Uhum. Vamos orar também para a irmã Lucilina, não está cá, também não está bem. E também o Manuel Pereira também foi levado de emergência ao hospital. Ele, não sei se é esta gripe, a gripe que até a Lídia teve, mas ele perdeu, não conseguia andar, estava só a cair. Fizeram um MRI ontem ou antes de ontem, mas ainda não tiveram os resultados. Vamos também orar por ele e pedir que Deus possa ajudar. A Berta também, se puderem, orar por ela, encorajar, também não é fácil. O funeral da nossa irmã Monteiro, para aqueles que conhecem, vai ser na igreja que antigamente chamava-se Harvest, que é ali por trás do hospital de Malbottom, Tahoe Street. Então, depende de onde a pessoa vem, mas não é? Desce uma rua ali, perto mesmo do hospital, a única rua que está lá por acaso, e desce essa rua, e a igreja que está lá agora tem outro nome, acho que é Frontline. Então, onde era a Harvest, ou é a Harvest, só que o nome mudou, não é? Então, é às 11 horas. Então, se alguém quiser saber mais pormenores, pode perguntar a mim ou ao irmão Monteiro, se quiserem saber, não é? Quinta-feira. Obrigado. Então, eu queria só, no tempo que temos, graças a Deus que o Espírito Santo, não é? Está no nosso meio e que Ele é real e Ele está aqui para nos ajudar, não é? E nós damos graças a Deus por isso. E eu queria que a gente só lesse no tempo que há. Eu não quero demorar muito, mas quero dar oportunidade para orar por os irmãos e as irmãs. E queremos falar um pouco, que a gente sabe que agora estamos a relembrar o dia de Pentecostes, não é? Que foi 50 dias depois do Senhor ressuscitar-se, não é? E
a gente pode ler em João 14, versículo 16. João 14, versículo 16. Ok? Isto era Jesus a falar. Jesus disse: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. Quem aqui precisa de ajuda? Não é? Todos nós passamos por dificuldades. Agora, se a gente for ver esta palavra em geral, em total, não só quer dizer ajudadores, também quer dizer aquele que nos conforta, aquele que nos dá conselhos, aquele que está a interceder por nós, aquele que é o nosso advogado, aquele que nos dá forças e aquele que está sempre ao nosso lado. Não é? Agora, a importância é nós temos que conhecer o Espírito Santo. A gente dizemos que o Espírito Santo, temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Não é? E o Senhor, obviamente, disse no versículo 18, 14, 18, disse: não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Imagina o Senhor estar com os discípulos todos os dias por 3 anos e meio. Ele está sempre com eles. Não é? O irmão Monteiro esteve casado há quantos anos? Quantos anos esteve com a sua esposa? 68 anos. É mais do que eu estou vivo. Não é? Agora imagina a pessoa ter um amigo, vamos lá dizer, porque Jesus estava com os discípulos. Todos os dias ele estava com eles. Eles comiam juntos, eles viajavam juntos, eles oravam juntos, eles viam milagres, faziam tudo juntos. E agora eles estavam na expectativa que Jesus ia tomar posse de Jerusalém e ia destruir os romanos. E agora Jesus veio com a mensagem e disse: olha, tenho que dizer a vocês que eu vou embora. Não é? A gente sabe e às vezes vê, e a gente, não é? Quando a gente tem alguém que está aqui, família, e eles vêm de Portugal, estão connosco uns dias e depois dizem: olha, eu vou voltar. E algumas pessoas, não é? É difícil, não é? Ou termos filhos ou filhas noutras terras, noutros países. É muito difícil dizer adeus, não é? Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer conosco, com eles. Então, o Senhor falou, se a gente ver no versículo 26, também 14, 26, mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, os discípulos, por 3 anos e meio, estavam a aprender-se. E o Senhor estava a falar a palavra. Não é? E eles agora chegaram a um ponto que já não iam ter mais Jesus. Mas ele disse: vocês não se preocupam, porque tudo o que eu ensinei, eu vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Os irmãos sabem que nós, quando a gente tem o Espírito Santo
O Espírito Santo revela coisas a nós. Não sei se há aqui alguém, talvez que, por exemplo, ia à igreja católica ou, não é? Ou outra igreja e ainda não tinha recebido e não tinha o Espírito Santo. Eu sei de pessoas que dizem, eu não percebo a palavra, mas depois de receber o Espírito Santo, começaram a ter entendimento. Começaram a ver, isto é a verdade. Não é aquilo que eu ouvia, isto é a verdade. Porque o Espírito Santo começa a trazer luz. Começa a trazer luz a cada um de nós. Não é? Então, o Espírito Santo, no Velho Testamento, não vivia dentro de todas as pessoas. O Espírito Santo só vivia dentro de algumas pessoas. E era só por um tempo. Não é? Ele vinha... Onde é que o Espírito Santo habitava no Velho Testamento? No profeta, mas quando eles estavam... Os israelitas estavam no deserto, onde é que o Espírito Santo estava? Ele estava no tabernáculo, não é? No santuário, a presença dele era visível como o quê? Como um fogo. As pessoas viam um fogo. E no livro de Hebreus, capítulo 1, diz que cada um de nós, se a gente receber o Espírito Santo, temos uma chama de fogo sobre nós. Temos uma chama de fogo sobre nós. É por isso que algumas pessoas são carecas, têm mais fogo do que outras. Estão a queimar-se, não é? O irmão Peixoto, que a gente... Os irmãos sabem que às vezes as pessoas pensam, tu és careca, estás com muito frio. Mas se puserem a mão, a minha cabeça está muito quente, não sei porquê. Mas o Espírito Santo é um fogo. Não sei se aqui alguém já teve essa experiência de ter a presença do Espírito Santo e sentir como um fogo. Um fogo dentro de mim. Então, em 1 Samuel 16, versículo 14, eu vou só para os irmãos saberem que no Velho Testamento a função do Espírito Santo era diferente. Não é? Então, em 1 Samuel 16, 14, a gente pode ler lá. Ok? Não sei se essa mensagem foi para mim. Diz assim, ora, o Espírito do Senhor retirou-se de Saul e o atormentava um espírito maligno da parte do Senhor. Não sei se os irmãos já alguma vez tiveram essa experiência de não ter o Espírito Santo. Não é? Não sei se a gente alguma vez... Os irmãos sabem que quando Jesus voltar, no livro de Tessalonicenses diz que o Espírito do Senhor vai ser removido da terra. Já pensaram o que é orar e não ter unção? Não é? Estar a pensar, onde é que está? Unção nenhuma a dizer, onde é que está o Espírito Santo? Imagine não ter aquela consciência, vamos lá usar essa palavra, de dizer, não faças isso, vai por aqui. Imagine o Espírito ou o mundo, se agora o mundo está mal, imaginem um mundo sem a presença de Deus. E o Espírito Santo ainda hoje quer tocar as nossas vidas. Até para o nosso irmão Monteiro e outros irmãos e irmãs que estão aqui. Os irmãos sabem que hoje em dia parece que mais e mais a gente parece que está a sentir que não tem forças. Estamos a passar por tribulações, problemas. Porquê? Porque a presença do inimigo mais e mais está a tomar posse das vidas das pessoas.
Antigamente a gente não ouvia, não é? Não ouvia notícias. Não é? O único meio de a gente ouvir notícias é telefone ou uma mulher. Quando a mulher ouvia uma coisa, dizia a amiga dela, depois ela dizia a outra, não é? Hoje em dia, com o telemóvel, a gente recebe lixo. Isto vai acontecer. Não, há pessoas, os irmãos sabem que há pessoas que têm gozo de mandar má notícia, nem está a acontecer, e eles dizem, no Hong Kong morreu 1000 pessoas. E nem é verdade. E a pessoa depois manda para outra pessoa. E depois, olha, agora o Covid está pior. Agora está a matar 10.000, mas não aconteceu. Mas há pessoas que têm gozo de espalhar essas mentiras. Os irmãos sabem que o Espírito Santo ainda hoje opera. O Espírito Santo ainda hoje quer tocar nas vidas das pessoas. Eu quero só aqui chamar uma criança, a Belange. Please come here quickly. You can come up here because you're short. The people won't see you. Então eu fiquei tão encorajado por esta menina. Eu vou só falar em inglês para ela perceber. So please tell me what happened on Sunday when you came to Pastor Abel and Pastor Ian and we were... What did you feel? You can speak in English and then I'll translate, so you need to wait for me, okay? What made you want the Holy Spirit? Well, I just felt like I should surrender to the Lord Eu senti que tinha que me submeter ao Senhor. Because I felt like I shouldn't take time because the Lord may be coming soon. O Senhor vai voltar breve e eu não devia gastar tempo. So that's why I came to Pastor Abel. Eu vim ter com o pastor Abel and asked him to help me for the Holy Spirit. E pedi a ele para orar por mim para eu receber o Espírito Santo. And what happened? So last week, around Saturday, Friday, I had a dream that No sábado ou sexta eu tive um sonho that I felt something in me. Que eu senti algo dentro de mim. And I was thinking first, why didn't I ask Pastor Abel to help me? Eu pensei, mas por que é que eu não pedi ao pastor Abel para ajudar-me, ou dar conselhos? And then I started feeling this power in me. Eu comecei a sentir um poder dentro de mim. And then I started saying, thank you, Lord. Eu comecei a dizer, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. So then on Sunday I came to church after church. E depois no domingo eu vim à igreja. And I told Pastor Abel. Eu disse ao pastor Abel. And he said he's going to pray for me. E ele disse, eu vou orar por ti. And I'm going to be feeling something in me and I'm going to be speaking in tongues. Eu vou sentir algo dentro de mim e eu vou falar em línguas. So he prayed for me and I felt this power in me. E eu senti este poder dentro de mim. And I started speaking in tongues. E eu comecei a falar em línguas. So I thank the Lord for all that he has done. Eu agradeço ao Senhor por aquilo que ele fez por mim. Yeah, thank you so much. Então, uma criança com a simples fé, né, a pedir que pudesse sentir a presença do Senhor. E o Ian estava comigo e quando ela recebeu, ela estava a sorrir, eu até tenho aqui gravado, ela a sorrir e a falar em línguas e nunca teve essa experiência. Em Juízes, no livro de Juízes 16:20, só para os irmãos saberem, Juízes 16:20. Ok. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Despertando ele do seu sono, disse, serei que como
das outras vezes e me livrarei, pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Ai de nós se a gente não tem o Espírito de Deus em nós. Em Êxodo 25:8, Êxodo 25:8, só para a gente ver. Êxodo 25, versículo 8. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Então nós, infelizmente, a gente começamos a pensar que, por exemplo, é na igreja que a presença de Deus está. Não. A presença de Deus devia estar dentro de nós. A presença de Deus, porquê? Porque nós, cada um de nós, somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. O Espírito Santo habita em cada um de nós porque nós somos um templo. Em 1 Coríntios 3:16, 1 Coríntios 3:16, o que é que diz? Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E os irmãos sabem que ao mais e mais, ao chegar ao fim dos tempos, a palavra do Senhor diz, se for possível, até os eleitos vão se afastar dos caminhos de Deus. Nós temos que sempre estar a buscar a face de Deus. Não vamos chegar a um ponto de dizer, bem, eu já estive lá na igreja, já experimentei, nada acontece. Deus opera a seu tempo. Deus opera e quer tocar em nós, cada um de nós. Ele quer, não importa a nossa idade, se a gente ainda não teve essa experiência de ser cheio do Espírito Santo, o Senhor pode fazer-se, pode tocar-se. Não importa a nossa idade, não é? Eu vou pedir à nossa irmã para vir aqui. Venha rápido, irmã. Oh my goodness. Oh my goodness. A irmã foi, antes de receber o Espírito Santo, há quantos anos vinha à igreja? Pastor, eu nasci na igreja evangélica. Nasceu? Na então igreja desde criança, vamos já dizer, o jovem. Yeah. E a irmã, quantos anos não tinha falado em línguas? 70 anos. 70 anos. Yeah. 70 anos. Mas a irmã nunca perdeu o desejo de ser cheia do Espírito. Sim. E depois o que é que aconteceu com a irmã? Uma vez vim aqui à frente para o pastor orar por mim e comecei a falar línguas. E é uma coisa real? Sim. Ou a irmã inventou? Não, é real. Eu pus algum cuscuz ou qualquer coisa? Ou não fiz qualquer coisa? Não pus nenhum tempero. Não fiz nada. E o que é que a irmã sentiu? Como é que começou a falar? Nós ficamos, não sei bem explicar, mas uma coisa diferente dentro de nós. A força do Senhor dentro e depois de a nós. irmã ouviu uma voz ou ouviu alguma coisa? Não, um sentimento dentro de nós, um sentimento. Aquele desejo de falar. E depois a irmã obedeceu e começou, não é? Exatamente. Então teve que tomar um passo de fé. Uma decisão, exatamente. Então levou quase 70 anos para a irmã ter essa experiência. É verdade, mas graças a Deus. Estou muito agradecida ao Senhor por me conceder essa graça. Amém, amém. E a irmã agora tem tido experiências diferentes, já que reconhece e tem o Espírito dentro de si? Sim, pastor, sim. Ok. Obrigado, irmã. Obrigado. Então,
A nossa irmã, 70 anos, não teve essa experiência. Não é? E às vezes a gente pode dizer, isso não é para mim, isso é para os outros. Mas Paulo disse, eu quero que todos, eu falo muitas línguas e eu gostaria que todos vocês falassem. Não é? E às vezes a gente começa a querer explicar, mas é uma coisa muito simples. Não é? A gente está na presença do Senhor, não é? Como é que uma criança começa a falar? Como é que uma criança começa a falar? Não é? O neto da nossa irmã Peixoto estava aqui a semana passada, e depois eu disse uma palavra, pai, ok? Ele disse pai, não é? Eu sei que ele já sabia essa palavra. Mas uma criança ouve por aquilo que a gente diz. Então, se nós estamos sincronizados com o Pai, a palavra do Senhor diz que Jesus diz que Ele é um com o Pai e nós também vamos ser um com Ele e com o Pai. Neste livro de João. Então, isso quer dizer que se nós estamos sincronizados e ligados com o Pai, nós devíamos ouvir aquilo que Ele fala. Quando a pessoa tem um bebê, não é? Algumas pessoas aqui têm netos ou bisnetos e eram pequenos e os pais querem sempre, o pai diz papá e a mãe diz mamã. E depois essa criança fala, diz papá, mas nem sabe o que é que está a dizer, só diz papá e depois vê o pai a reagir, ele disse papá. E depois no futuro ele começa a dizer papá e vê o pai a reagir e ele sabe, agora esta palavra, quando eu toco nesta palavra, aquele homem reage. Não é? Quando eles sabem que o chorar faz reagir, então o Espírito Santo, quando vem sobre nós, é simplesmente a gente ouvir a voz do Pai e a gente copia o que o Pai está a dizer no nosso espírito. É só isso. Não é preciso a pessoa, nem é o Espírito Santo a vir agarrar a nossa língua e fazer fala. Não. A gente sente no Espírito e aquilo, todos nós, eu creio que quase todos nós, ouvimos a voz do Espírito. O que é a voz do Espírito? Alguém a dizer, não faças isso, ou não vais por aí, ou não é? Não sei, não há muitas pessoas que ouvem como Samuel, não é? Uma voz a falar e a dizer-se, Samuel, não é? Talvez alguns irmãos, não sei se alguém teve essa experiência. Pessoas que ouviram uma voz mesmo no quarto, não é? Algumas pessoas que têm tido essa experiência. Mas a pessoa sente no espírito algo a falar-se. E eu quero dizer, ao terminar, que é muito importante, nos dias que a gente está a viver, que a gente deixe o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Porque, irmãos e irmãs, há tantas mentiras, há tantas coisas que o inimigo está a trazer-se, há tantos problemas. Eu sei, não é? O nosso irmão Monteiro é como um dos pioneiros do trabalho. E eu sei que ele está triste, porque temos que estar tristes. Mas também sei que ele sente o conforto do Espírito Santo. E esse mesmo Espírito quer nos dar forças, porque há aqui irmãos e irmãs que estão a passar por dificuldades, seja de saúde, seja... E é isso mesmo que o inimigo quer fazer. Ele quer roubar, matar e destruir. E é muito importante nós, como crentes, falar em línguas. Porquê é que a gente tem que falar em línguas? E eu não estou aqui a atacar alguém, mas se a gente vê em 1 Coríntios 14, versículo 1 e 2, não é? 1 Coríntios 14, versículo 1 e 2. Eu vou só terminar com esse versículo. Diz, segui com o amor e procurai com zelo os dons espirituais,
mas principalmente o do profetizar. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Há pessoas que dizem que falar em línguas é falar ao homem, porque no livro de Atos diz que eles falaram e os outros perceberam o que eles estavam a dizer. Mas isso foi um caso que aconteceu. Não sei, há aqui irmãos, a irmã está aqui há 70 anos, diz que é crente há 70 anos. Eu, Abel, nunca ouvi alguém profetizar e alguém na igreja levantasse um chinês a dizer: ele está a falar a minha língua. Ou ele falar em línguas e um espanhol levantar-se e dizer: ele está a falar a minha língua. A irmã alguma vez ouviu isso? Aqui diz o quê? Porque o que fala em língua não fala aos homens. Mas há pessoas que usam um livro de Atos e dizem: não, aquelas línguas foi uma língua francês ou inglês. Mas eu também já ouvi testemunhos de pessoas que ouviram línguas e era a língua deles. Mas eu já estive na igreja, já estou na igreja, não é? Não tanto como a irmã, porque eu ainda não é? Ainda sou mais novo que 70, não é? Mas nunca ouvi ninguém a falar em francês, bonjour, em línguas. E depois outro na igreja a levantar-se: ele está a falar na minha língua, eu vou aceitar Jesus. Nunca ouvi isso. Mas aconteceu. Não é? A Bíblia diz que no livro de Atos aconteceu. Então, o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Pois ninguém o entende. Porque em espírito fala mistérios. Os irmãos sabem que quando eu falo em línguas em casa, sozinho, a palavra do Senhor diz que o que fala em línguas, não sei se é o versículo a seguir, 3 ou 4, diz: edifica-se a si mesmo. Não é? Mas o que profetiza fala aos homens para exortação e... Então é bom ter línguas para a gente ouvir o que é que o irmão está a dizer. Jesus vem em breve. Mas depois no versículo a seguir diz: mas o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. Então, falar em línguas, quando a gente fala, a gente está-nos a edificar a nós próprios. Quando eu falo em línguas, e é importante, e é por isso que é importante os irmãos e as irmãs que estão aqui, para dizer: Senhor, eu quero ser edificado. Quando a gente está a falar diretamente a Deus, a gente está a ter uma ligação e a gente não percebe, mas a gente sente algo que está a encher, algo que está a dizer: não desanimes, meu filho, minha filha, continua nesta batalha. Eu sei que estás doente, eu sei que estás em baixo, mas fala em línguas. E a gente, ao falar, parece que a gente está a ser levantados para os céus e Deus está a fazer algo dentro de nós. Edifica-se a si mesmo. E é por isso que é um desejo que a gente pode ter. E temos que ter. Então, nós vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Ele possa nos reavivar. A gente precisa de todos os dias. As misericórdias do Senhor são novas todos os dias. E nós precisamos do Espírito dentro de nós. Graças a Deus que a gente pode ter o Espírito Santo conosco todos os dias, todas as horas, todos os minutos. Quantos de nós já temos tido essa experiência que estamos na cama e parece que o Espírito Santo acorda a nós e diz: olha, ora por o irmão tal ou irmã tal. E a gente começa a orar e a gente nem sabe o que é que está a acontecer. Ora por teu filho, ora por isto. E a gente nem sabe, e naquele momento ele tem uma arma na cabeça dele e Deus está lá e ajuda ele. É isso que o Espírito Santo quer. E nestes dias, nos fins do tempo, é muito importante a gente ter e sentir a presença do Espírito Santo. Porquê? Quanto mais vai haver problemas,
e eles vão começar a ir atrás dos crentes. Os irmãos sabem que na China, eles dizem, eu não estou lá, não estive lá, que os crentes, porque eles não podem ter cultos numa igreja, os crentes oram ao Espírito Santo e pedem: Espírito Santo, mostra-nos onde é que a gente vai ter culto hoje. Ouviram o que eu disse? Mostra-nos onde é que a gente vai ter culto hoje. E ao orar, o Espírito Santo diz ao irmão: vai ser em La Rochelle, ou Hong Kong. Então, se o irmão não está na igreja, quer dizer que não ouviu a voz de Deus. Então os chineses sabem que este irmão não está a ouvir a voz de Deus, temos que orar por ele, porque ele não está a vir aos cultos. Porque eles têm que mudar. Os cultos não podem ser no mesmo lugar, têm que mudar. Então eles têm que dizer, e eles não podem falar uns com os outros a dizer, ou mandar o WhatsApp, dizer: olha, o culto vai ser nesta igreja, ou nesta montanha. Eles têm que ouvir. Já pensaram nisso? Será que se a gente entrasse nesses problemas aqui na África do Sul, que nós íamos ouvir? Não é? A gente cantava aquele coro: eu posso ouvir o meu Senhor se chamar-me. Será que a gente está a ouvir? Como crentes pentecostais, nós temos que ter essa presença e essa voz dentro de nós diariamente. Quando a gente está a andar no carro, temos que ouvir: olha, não vais por aqui, vai por aquele lado, porque há um problema. Quando a gente está no shopping, quando a gente está aqui ou ali, vai ser muito importante a gente ouvir esta voz. Vamos só ficar de pé. Nós vamos orar para aqueles irmãos que querem sentir a presença de Deus nesta manhã. E se não for hoje, para a semana a gente vai continuar. Até se o irmão e a irmã já teve essa experiência, mas está a sentir-se em baixo, está a sentir cansado, nós vamos orar por si. Vamos orar por si. Não sei, a Marisa, se podes chamar a Sandra e o Samuel e a Noémia, não sei onde é que eles estão, só para... Vamos pedir ao Senhor neste momento, onde o irmão e a irmã está. Talvez nunca teve essa experiência, ou talvez já teve, mas já há tempo que não fala em línguas, porque alguém trouxe dúvidas. Talvez já venha à igreja, como a nossa irmã que vinha à igreja há 70 anos. Mas Deus, naquele tempo oportuno, deixou ela ter essa experiência. Não vamos deixar o inimigo roubar, porque a palavra do Senhor diz: aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Oh, eu preciso de ser edificado no Espírito nestes tempos difíceis. Vamos louvar ao Senhor aqueles irmãos que falam. Vamos orar agora neste momento e vamos dizer: Senhor, vem Espírito Santo de Deus, inflama-se em todo o meu ser e enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche-me do Teu Santo Espírito e poder, Senhor. A minha alma sacia, Senhor. Oh, vem-me encher, Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Enche-me de Ti, Senhor. Enche-me de Ti, Senhor, do Teu Santo Espírito e poder. A minha alma sacia, oh, vem-me encher.
enche-me de ti, Senhor. Mais uma vez, enche. Vamos fazer isto uma oração nesta manhã. Enche-me de ti, Senhor, do teu Santo Espírito e poder. A minha alma sacia, ó, vem-me encher, enche-me de ti, Senhor. Pai, eu te peço por cada irmão, cada irmã que está aqui neste lugar. Senhor, eu não sei aquilo que eles estão a passar. Eu não sei, Senhor, talvez estão com falta de forças. Talvez estão em baixo. Senhor, talvez nunca falaram em línguas. Talvez nunca, Senhor, sentiram o Teu Espírito de uma maneira real. Senhor, que nesta manhã, Senhor, Tu possas pôr um desejo, Senhor, e que Tu possas vir sobre eles, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, eu vou dar a oportunidade, eu vou terminar o culto para os irmãos e irmãs que quiserem ir ali comprar os bolos ou café. Mas aqueles que estão a dizer, pastor, eu preciso de oração. Eu preciso de sentir o teu poder. Eu preciso de sentir a tua presença. Podem ficar aqui. Eu vou terminar. E aqueles que querem um toque do Senhor nesta manhã, podem ficar e alguém vai orar por si. Pai, obrigado pela tua presença. Obrigado que a tua presença é real. Não é um sonho, é algo real, Senhor. Vem, Senhor, neste momento, Senhor, que a gente possamos sentir a tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir aos irmãos e irmãs que quiserem a oração, podem vir aqui à frente, e os outros que querem ir, podem talvez ir ali tomar um café ou um bolo. Aqueles que querem oração, podem vir aqui à frente, para a gente orar por si. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.